Então esse raciocínio de que a pessoa vai olhar para um logotipo de uma marca e pelo logo ela vai tirar conclusões, isso é uma besteira. Olá senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar do redesign da Chiquinho Sorvetes, que deu o que falar aí no mundo do design. Eles fizeram a troca da marca e o público não gostou. Muitas pessoas foram reclamar nas redes sociais. Acredito que ninguém vai deixar de comprar o sorvete. E é até compreensível o público não gostar, porque se é uma marca que é amada pelos clientes, quando ela faz uma mudança sensível, as pessoas não vão gostar, pelo menos de primeira. Agora, o que está me levando a gravar esse vídeo aqui foi as opiniões dos designers. Os designers também não gostaram. E fazendo suas críticas, principalmente aqueles que trabalham com criação de marca, foi meio que unânime dizer que foi para pior essa mudança e que o que faltou foi estratégia, que é uma palavra da moda que muitas pessoas usam, mas que pouquíssimas pessoas definem o que é. E aí que mora o problema, porque eu analisei esse redesign, não conhecia essa marca, nunca comprei nada, talvez eu tenha visto uma vez ou outra já, mas para mim não significava nada. Então fui atrás de pesquisar e vi que a estratégia está correta. Se tem uma coisa que está correta nesse projeto é a estratégia. Então isso me fez pensar, se os designers falam que o problema é a estratégia e ela está correta, isso significa que eles não sabem o que é estratégia. Então, nesse vídeo aqui, eu vou explicar exatamente quais são esses pontos estratégicos que eu considero que estão corretos e a gente vai ver o porquê que esse redesign ficou melhor. Eu sou Cadu Lombardi, sou designer de marcas e nesse canal aqui eu faço análise de marcas, redesign, rebranding e te convido a ser um dos primeiros 100 inscritos aqui no canal, beleza? Bora pro vídeo. E para a gente introduzir o assunto, eu quero começar aqui no site deles, pegando algumas informações que vão ajudar aqui a gente a fazer a análise. Então aqui tem essa linha do tempo, eu vou pegar só alguns pontos, né? Uma marca de 1980, bem antiga, né? Em 2000, o que acontece? A empresa inovou a adotar o tipo sorvete soft, que é um sorvete mais cremoso, diferente do sorvete de pote, né? Que é mais duro. Esse daqui ele é mais molinho, mais gostoso ali para você consumir na casquinha e tal. Isso é importante também. Em 2010 virou franquia. Significa que eles passaram a ter um outro tipo de cliente que é o franqueado. Além do consumidor final, agora eles têm essa figura do franqueado que compra a franquia, o direito de usar essa marca, os produtos, e que paga os royalties, conforme as vendas que faz. Isso é uma informação importante também. Números impressionantes, 908 lojas. A gente não está falando de uma empresa pequena, e isso faz toda a diferença aqui. Vou dar uma olhada aqui no Instagram também. Essa aqui acredito que é a postagem original. Esse sorvete aqui eu vi muita gente criticando, mas ele já estava, a silhueta dele, poderia ter o sorvete também, mas no mínimo eu vi a silhueta dele aplicado em algumas lojas, né? Só o contorno. Então já era um elemento que já estava na marca. Esse aqui é outro ponto importante, que é um dos principais motivos da mudança, que é a aplicação nas fachadas. Então a gente vê uma fachadinha velha, antiga. E aqui a aplicação da marca nova no mesmo espaço, né? A gente vê que o rendimento aqui é brutalmente maior. E agora a marca tem um símbolo, coisa que não tinha. Aí tem outras imagens, né? Aqueles meio que é um tipo de justificativa, mas não explica visualmente o que a pessoa está vendo, né? Então achei problemática a forma que foi apresentada isso, né? Eu ia até comentar os comentários, mas se eu fizer isso acho que vai demorar demais. Tá? A única coisa, o primeiro que eu vi aqui quando eu abri foi desse rapaz, Rian. Já vi vários vídeos dele, geralmente ele não acerta no que ele fala sobre marca. Então ele faz parte do coro de quem está pedindo para voltar ao anterior. E falando uma coisa que eu não sei se começou aqui com ele, mas todo mundo está repetindo que parece que o símbolo foi feito no ChatGPT. Então eu vou comentar isso mais para frente, a gente vai ver que não tem nada a ver.
e ele meio que representa essa opinião dos populares. E aí é o seguinte, gente, eu vou fazer uma análise aqui, não sei se vai ficar muito longa, talvez fique. Por quê? Porque quando você fala um monte de besteira na internet é muito fácil. E aí, para desmentir tudo o que foi dito, é bem trabalhoso. Então, geralmente é assim que funciona, né? A primeira besteira é que tem que saber o briefing para comentar o que acha. Né? Eu vi vários comentários falando isso, que a pessoa não vai comentar porque ela não sabe o briefing, não sabe os bastidores do projeto. Mas é uma marca pública, uma marca conhecida, a gente consegue, que nem eu fiz agora aqui, olhar a história, olhar o que eles estão falando, e a gente tem os nossos olhos, né? Eu tô olhando, eu tô vendo alguma coisa, então eu posso comentar o que eu tô vendo. Tá? E além disso, também sou designer, então tenho mais conhecimentos também para dar uma opinião bem embasada do que eu tô vendo. Eu não preciso saber o briefing para saber se um resultado ficou bom ou ruim. Como a gente viu, é uma empresa grande, isso também já rebate vários comentários que eu vi, que focam só em dizer que foi mal feito, como se fosse um designer sozinho que tivesse tomado todas as decisões, tivesse trocado tudo e feito as coisas mal feitas. Eu acho que isso é meio improvável. Como a gente viu, tem 900 lojas. Então imagina o tamanho da equipe de marketing que tem essa empresa. Você acha que não vai ter ninguém capacitado para tomar boas decisões, montar uma estratégia? Eu acho difícil que tenha sido feito nas coxas. Outro ponto que a gente viu é que é uma franquia, né? A franquia, ela quer o quê? Uma marca de qualidade para ser aplicada em todo lugar, com padronização, para não virar uma zona. Se a gente às vezes entrega um projeto para um cliente e 6 meses depois, uma empresa só já está tudo bagunçado, já está aplicando a marca do jeito que não deveria, que já está fazendo malabarismos ali com a identidade visual, imagina 900 lojas, o potencial de dano. Então tudo que a franquia quer é uma marca boa, fácil de aplicar, sem muita complicação. Se a gente olhar aqui algumas lojas, algumas fachadas, a gente vai ver que a marca, apesar de ter aquele alvo, ele ser reconhecível, não dá para ler o que está escrito. E o rendimento na fachada é baixíssimo, porque a fachada é horizontal. No exemplo dessa aqui, por exemplo, não tem muito espaço horizontal. Então você é obrigado a aplicar a marca pequena. E isso é horrível para a leitura de longe, é horrível para quem não conhece a marca, é horrível até para quem está procurando. Se fosse maior, com certeza seria melhor. E a gente vai ver que tem várias tentativas de compensação escrevendo outras coisas. Por exemplo, aqui, seu sorvete está escrito maior do que o nome da marca. Essa aqui é a versão anterior da marca. Eu pus aqui porque eu considero ela até mais legível do que essa que foi substituída. Apesar da tipografia ser de qualidade inferior, ela é mais legível. Mas o problema era o mesmo, olha o tamanho desse espaço inutilizado, tá? Esse foi o principal problema, acredito, que buscaram resolver. E aí eram feitas compensações no dia a dia. Uma gambiarra, né? Vamos escrever Chiquinho aqui com outra letra, que nem a letra da marca, só para as pessoas conseguirem ler, que deveria ser uma das funções principais do logo. Aqui mesma coisa, aqui tem um luminoso muito forte, não sei se é a foto, mas até isso atrapalha a leitura. E aqui tem aquela silhueta que eu falei, que está sendo utilizada, já estava sendo utilizada, do sorvete, Então é isso, essa aplicação na fachada da loja está horrível. Às vezes a pessoa vai investir milhões de reais para montar a loja e não tem um caramba de uma marca para aplicar na frente e as pessoas conseguirem ler. Tá? Então essa é uma motivação bem forte para mudar. Um outro ponto é isso daqui, peguei 2 marcas grandes no cenário nacional em termos de sorvete. Eu não sei se elas têm lojas, mas todo mundo conhece essas marcas, sabe que elas são, no mínimo, fabricantes de sorvete e distribuidoras. E, se a gente olhar, a Chiquinho tem aquela coisa do soft sorvete, que é diferente desse sorvete aqui. Então é muito difícil você olhar esse cenário aqui de marcas e me dizer que alguma pessoa dentro da própria empresa não sabia disso. Não sabia que as cores são muito parecidas, que o estilo é muito parecido com de outras grandes marcas de sorvete. E que a Chiquinho ela tem uma proposta diferente, que é um ponto onde a pessoa vai consumir o sorvete, e eles têm um produto um pouco diferente, que é o soft sorvete. Então, uma das razões, especulando para a mudança, também poderia ser se distanciar um pouco desse cenário aqui. Tá, e tem a questão do público também, eu não vou entrar tão a fundo, mas eu vi pessoas falando, mais de uma pessoa eu vi falando que essa marca foi feita para analfabetos.
Só baboseira, obviamente. Ninguém faz marcas para analfabetos. Se a gente está falando de um recorte demográfico, a gente pode dizer que é uma marca para classe C, para classe D, para pessoas com poder aquisitivo menor. E se fosse para analfabeto, não teria nada escrito, né? Convenhamos. Então, eu acredito que o público aqui, eu entendo que a marca pode estar buscando um alcance maior com outros públicos, já que é uma franquia em expansão. Então imagina o franqueado que ele quer abrir uma loja, às vezes ele pode querer colocar num bairro melhor, às vezes ele pode querer colocar num bairro popular, às vezes vai colocar no shopping, no centro da cidade. Então tem que ser uma marca que vai comportar esse tipo de mudança de perfil. Então o franqueado ele não quer uma marca nichada, que ele fique muito restrito de onde ele pode colocar aquela loja. Então eu vejo um movimento também de uma das possíveis causas da mudança seria fazer uma correção de estilo para abarcar uma quantidade maior de público. Beleza, então a gente tem aqui um diagnóstico preliminar, que é a marca é conhecida, a marca é amada, então só isso já indicaria que pode ser perigoso fazer uma mudança grande demais, mas apesar de estar funcionando, de ser uma marca amada, ela tem problemas técnicos e estilísticos também. Então a aplicação no ponto de venda é o pior problema técnico, eu diria até que é inadmissível com uma empresa desse tamanho. Você tem 900 lojas, então você tem 900 problemas com esse logo aqui, por conta do formato. E você tem um problema estilístico um pouco mais leve, que é tentar abarcar um pouco mais de públicos quando o logotipo ele passa uma impressão mais popular, mais de coisas mais baratas, e às vezes o produto já não é assim. Pelo que eu vi na comunicação deles, eles já não usam cores muito saturadas, chamadas muito agressivas, é uma coisa mais tranquila, e o logo não acompanhou. Não é um problema grave, se fosse só estilístico não seria tão grave, talvez não fosse um motivo suficiente para mudar. Mas já que vai mudar por questões técnicas, que se corrija isso também. Resumindo, então, a gente tem um problema técnico, tem um problema estilístico e eles estão atrapalhando a aplicação da marca, o reconhecimento da marca e precisam ser corrigidos, de preferência sem fazer grandes mudanças. Isso seria um diagnóstico. Percebe? Não é complicado. Esse é o ponto inicial de uma estratégia. A gente identificou ali os problemas que tem, que precisa ser resolvido. Agora, em cima desse diagnóstico, a gente pode traçar uma estratégia de mudança, uma estratégia de redesign. Então, já que a gente precisa agora de um nome mais legível, primeiro ponto, né? A gente deveria tirar esse nome de dentro desse círculo, desse alvo, para ele ficar maior, ficar mais legível, certo? Então, isso seria uma conclusão lógica. Saiu o nome, só o alvo não vai ser um símbolo, não vai ser suficiente para ser um símbolo. E esse tipo de marca de consumo, ela precisa de um símbolo porque ela é muito aplicada com muita frequência em muitos lugares. Então, já que ela continua tendo essa necessidade de ter um símbolo e o nome saiu, outra coisa tem que entrar no lugar. Concorda? Alguma coisa vai ter que entrar ali no meio desse alvo. A princípio, eu vejo dois caminhos. Ou você põe uma letra C, né, a inicial do nome da marca, só para não ficar vazio. De repente você faz até uma estilização do alvo para ele mesmo ser uma letra C, seria possível isso. E seria uma saída não muito arriscada, porque você não está introduzindo nenhum alimento e você está colocando uma coisa óbvia, que não tem uma pessoa olhar e falar que não tem nada a ver. É a letra C, a letra do nome da marca. Então isso seria um primeiro caminho, um caminho seguro, digamos assim. E tem um segundo caminho, que é introduzir um elemento figurativo. Um desenho, uma ilustração, um símbolo. Isso seria inserir um elemento novo. Então já é uma mudança talvez maior do que a gente gostaria de fazer. Mas mesmo assim ela continua sendo uma boa opção. Por quê? Porque você vai introduzir um elemento figurativo que vai te dar possibilidades, vai deixar a marca um pouco mais chamativa do que se fosse só a letra C. Nem toda marca precisa ser chamativa, mas algumas precisam. Marcas onde tem um ponto comercial na rua, é interessante que ela chame a atenção para se destacar ali do entorno. E agora eu pergunto, qual elemento figurativo seria o mais óbvio para colocar dentro desse alvo? Qual seria o elemento mais adequado? Aquele que é mais direto, aquele que é mais inquestionável, aquele que é mais associável à marca. É a marca de sorvetes. Então, o melhor elemento para se colocar é um sorvete.
Eu sei que um monte de gente falou, a marca não precisa colocar o que ela faz dentro do logo, mas a questão aqui é estratégia, você tem que colocar alguma coisa. E nesse caso é bom que seja óbvio. A marca não precisa pôr o que ela faz, mas ela pode. Em alguns casos ela deve, porque não tem outra coisa, não tem outro elemento figurativo que seja mais significativo que esse, mais adequado que esse para essa marca. Eu vi gente falando que se o problema era a legibilidade, deveria ter aumentado o texto, fazer ele aqui maior, né? Vazar para fora do alvo. Não, eu acho que não seria uma boa solução, porque você ia melhorar um pouco a legibilidade, não muito, não tanto que você vai melhorar se você tirar ele de dentro, e mesmo assim você não teria um símbolo, que é uma coisa extremamente útil. Essa marca aqui, por mais que ela não seja só um símbolo, ela é o logo completo, ela funciona como símbolo. Então se você aumenta demais o texto, você perde isso. Então você vai empobrecer ainda mais a marca. E aí, se a gente for colocar um sorvete, já vai colocar sabendo que vai ser uma mudança maior, que vai ser um elemento novo, que pode causar um estranhamento, que vai demorar para ser associado, que ele precisa ser assimilado pelas pessoas e ao longo do tempo ele vai ser associado à marca da Chiquinho, tá? A gente pode até dizer que esse elemento ele já existia na marca, claro, ele não estava no logo, então beleza, mas já existia aquela silhueta daquele sorvete, então até nisso os caras tomaram cuidado. Vamos pegar um elemento que já tem, a gente não vai tirar um sorvete do nada, não vai tirar um sorvete do ChatGPT, como disseram. Já tinha essa silhueta. Não sei se já tinha o desenho completo, mas se não tinha, eles só completaram o desenho. É a coisa mais inteligente que foi feita, foi essa. Tem problema de execução? Tem. Aí sim. Aí dá pra criticar e eu vou mais pra frente aqui eu vou criticar. Mas você dizer que um sorvete não é uma coisa boa pra pôr aqui e que aquele desenho é aleatório, nenhuma dessas duas coisas é verdade. E aí, dando uma olhada aqui na tipografia para falar da parte estilística, se vai introduzir um sorvete, que é uma mudança maior, eu teria deixado a cor azul na letra, tá? Porque você já fez uma mudança grande. Vamos supor que você tem uma ficha só para gastar, uma coisa só você pode mudar bastante. Vou introduzir o sorvete. Beleza, o resto você deixa o mais intacto possível. Você corrige só os erros, corrige só os problemas. Aqui na tipografia, por exemplo, tem um estilo bold, rounded, arredondado. Então isso faz perder detalhes das tipografias, que ajudam a gente a identificar as letras, ler com mais facilidade. Então o N, por exemplo, fazendo aqui um rascunho bem tosco, a letra N ela é assim, ó. Tá vendo? Aqui tem uma entrada. Aqui a gente está com dificuldade, ó, tá vendo? Ele some, ele perde detalhe, então por isso ele perde legibilidade, obrigatoriamente. Não é um problema gravíssimo, dá para ler tranquilamente, mas pode melhorar. Então aqui foi bem correto o movimento para deixar caixa alta, deixar letras maiúsculas, sem trocar o estilo. Aqui eu acho que teve um erro que foi trocar a cor. E aí aqui nas cores, falando em cor, né? A gente tem um contraste bem forte do azul com o vermelho no logo. Isso é bem estridente, né? Bem chamativo. E se a gente olhar o restante da comunicação, eles não trabalham nesse mesmo nível de ser chamativo. É uma comunicação um pouco mais tranquila. E já faz tempo, né? Esses daqui são prints que eu tirei do Instagram. Não que o logo tem que ter a mesma vibe da comunicação. Não é isso. Inclusive aqui estava funcionando. A gente vê que o logo ele destoa um pouquinho, mas ele não chega a atrapalhar. Mas acredito que o ajuste de cores do logo foi pensando em baixar um pouquinho o tom, dar um ar menos popularesco. Só que não precisava ter trocado a cor para isso. Essa que é a questão. Se você tira o nome de dentro do símbolo, você já vai quebrar esse contraste. Uma cor vai ficar para o símbolo e a outra para o texto. Você já vai ser atenuado automaticamente. Então você não precisava ter trocado a cor do texto. Foi meio arriscado tirar uma cor tão característica. Legal? Então essa é a estratégia. Mudar o tipo do logo, a configuração dele. Aqui ele é um logotipo com fundo e a gente vai mudar para um logotipo com símbolo. O símbolo vai ficar vazio, a gente tem que colocar alguma coisa. Pode ser uma letra C, que é um caminho mais seguro, pode ser um elemento figurativo, e o elemento figurativo perfeito é um sorvete. A tipografia pode ser mantido esse estilo e colocado em caixa alta. E a combinação de cores ela vai ser atenuada com essa separação, e aqui eu acho que o único problema dessa estratégia é esse, ter trocado a cor do texto. Tá? Então se a gente olhar o comparativo aqui, a gente vai ver, ó,
basicamente tudo que a gente viu na estratégia que é o necessário a ser feito, foi feito. Então eu vejo os comentários falando que essa marca não teve estratégia e eu me pergunto, o que seria então uma estratégia? Para muitos designers, uma estratégia seria pegar um estilo de uma marca grande, pegar um estilo de design bem moderno, que não tem nada a ver com essa marca aqui, e aplicar aqui. Ou colocar um negócio disruptivo, ou querer colocar o quê? Uma vaca. Coloca uma vaca, que da vaca vem o leite é um dos ingredientes. Aí é foda. Então são comentários muito rasos, a maioria desses que eu vi. Não precisa deixar de seguir esses designers, mas me segue também, pô. Você tem uma visão diferente das situações, né? Todo mundo que eu vejo comentando redesign fala sempre a mesma coisa e nunca fala nada com nada. Então aproveita já, se inscreve aqui, seja um dos primeiros 100 inscritos aqui desse canal, me ajuda a crescer. Mas aí que tá, Cadu, pô, o resultado não ficou tão da hora. Então significa que só montar a estratégia não é o suficiente, você tem que ter uma boa execução. Então assim, você tem que fazer um bom diagnóstico, depois tem que montar uma boa estratégia, depois tem que executar isso bem feito, essa estratégia, e depois você ainda tem a parte da apresentação disso para o mercado. Então você tem no mínimo, grosso modo, 4 passos. A gente viu que 2 aqui já foram bem feitos. O problema está no 3 e no 4. A execução, ao meu ver, está meio porca em algumas coisas e a apresentação não foi bem feita. E agora a gente entra nessa parte aqui que eu vou criticar bastante. Vamos começar pela tipografia. Ponto pacífico que melhorou. Caixa alta melhorou. Só que esse contorno me incomoda. Esse contorno, diante do que a gente viu até aqui, não precisava desse contorno. A letra, se fosse usar o marrom, a letra teria que ser marrom. Não precisava desse contorno em volta para pôr a letra branca. Tá? A não ser com uma ressalva. Isso a gente não conseguimos deduzir pelo cenário que a gente analisou. Mas a gente consegue deduzir pelas aplicações que eles estão fazendo. Então dá uma olhada aqui no Face, né? A capa aqui já está atualizada. E eles estão usando, ó, o nome sem o símbolo. Agora que você tem um símbolo, você tem essa possibilidade, você pode fazer isso. É uma versatilidade que você tem. E aí até faz sentido você ter o contorno. Por quê? Porque aí você consegue deixar com cara de logotipo, sem precisar do símbolo. Tá? Então se a ideia é começar a usar os elementos separados, então perfeito. Então o contorno está ok. Mas eu não sei se essa foi a ideia. As cores agora, seria interessante separar o azul do vermelho. Isso já aconteceria naturalmente se o texto tivesse continuado sendo azul. Só isso sozinho já daria uma rebaixada no quanto que a marca estava estridente. Tá? Então eles tiveram a ocasião perfeita de fazer essa separação, que foi aqui, mas não foi feito. Qual é a consequência disso? Perdeu reconhecimento. Aquela combinação de cores era muito característica. O logo ele não tinha um símbolo, você se apegava ao que ele tinha o nome e ele tinha as cores. Aí agora, além de colocar um elemento novo, você tirou uma das cores que dava essa identificação. Então isso foi um erro, perdeu vivacidade. Eu acredito que para o cliente é chocante você ver uma marca, parece que não é mais a mesma coisa. E o marrom já seria acrescentado de qualquer forma, marrom e o bege, no desenho do sorvete. Então aqui do jeito que tá, ficou um acúmulo de cores quentes, o que não tem a ver com a marca. Agora vamos para o símbolo aqui, talvez o ponto mais polêmico. O símbolo ser genérico, a gente já viu que não tem nada a ver, que ele é genérico e que isso é o correto para esse caso. Né? Então não tem problema nenhum ser genérico. O desenho a gente já viu que não veio do ChatGPT, que veio daquela silhueta que já era utilizada na marca. E em relação às pessoas que dizem, os designers que dizem que o logo não precisa ter o que a marca vende, o que a marca faz, e não significa que algumas marcas não precisem ter. Né? Dá uma olhada, é só dar uma olhada no mundo que você vai ver que essa ideia é uma bosta. Logotipo da NBA, uma liga de basquete. Qual é o logotipo da NBA? É um cara jogando basquete, meu. E ele é bem executado, e ele funciona, e é uma boa marca. Burger King. Pô, vende hambúrguer. O logo é um hambúrguer. Aí teve gente que falou, não, mas eles não vendem só sorvete. Pô, o Burger King vende só hambúrguer? Pô, então devia colocar lá no logo do Burger King também os refrigerantes. Coca-Cola, todos, né? Coloca tudo, né? Que é tudo que a marca faz. Põe lá os refrigerantes, põe a Fanta, põe a Coca, o Guaraná, a Sprite, põe até a Pepsi. Põe as sobremesas também, põe a foto do funcionário do mês.
põe vários funcionários do mês, assim, tudo no logo. O Burger King vende sorvete também, então põe o sorvete logo no Burger King, né? Vai falar que só, senão o pessoal vai achar que só faz hambúrguer. Então esse raciocínio de que a pessoa vai olhar para um logotipo de uma marca e pelo logo ela vai tirar conclusões, isso é uma besteira, isso é um absurdo. O pessoal falou isso muito no Instagram, que é uma rede social de fotos onde o logotipo é uma câmera fotográfica. Hoje ele é um pouco mais abstrato, mas durante muitos anos foi uma ilustração de uma câmera fotográfica. Você vai dizer que era ruim? Então, mesmo que se o símbolo fosse genérico, a solução seria boa. O problema foi a execução, foi o jeito que colocaram esse raio desse sorvete dentro desse alvo. E tem essa outra versão da marca aqui, que ela tá bem tosca também, a versão horizontal. Aqui tem um erro bem grotesco, que é o texto chamar muito mais atenção do que o símbolo. Toda marca que tem um símbolo, para que serve o símbolo? Para simbolizar o nome, certo? Simbolizar a empresa, simbolizar a marca. Então o símbolo, se um logo tem símbolo, o símbolo vai ser sempre principal em relação à fonte. E aqui ele está meio nerfado, está bem menor do que deveria ser. E essa tipografia com contorno já é bem chamativa sozinha. Então você cria uma dissonância horrível. Então essa versão, não sei, deve ter sido feita de última hora, deve ser uma coisa improvisada. E se for para ser desse jeito, acho que ela não deveria nem existir. Beleza, gente? Então essa é a conclusão da análise até aqui. E como eu tive um tempinho, eu dei uma mexida, né? Vai ter gente aí falando, não, isso é bom para criticar, mas você não é o bichão mesmo, então por que você não fez? Então eu dei uma mexida aqui, tá? E eu pus umas regras para mim mesmo. Eu falei, Cadu, você vai mexer? Você não pode criar nada, você não pode acrescentar nada. Você tem que trabalhar com os elementos que já tem. Tenta aplicar melhor, isso aí eu falando comigo. Tenta aplicar melhor essa estratégia que você montou para ver se ela funciona mesmo, para ver se melhora em relação a esse aqui que tá. E aí eu fiz, ficou assim. Vou comentar alguns pontos, algumas coisas que eu mexi. A primeira delas é que eu voltei a tipografia para cor azul. Só esse ajuste já trouxe um pouco da marca de volta, ó. Tem um comparativo, ó. Tá vendo que não é tão chocante agora? Você ainda vê a mesma marca, diferente, bem diferente, mas ainda parecida com o que era. Outra coisa que eu fiz foi diminuir a importância do alvo. Antes ele era tão central porque o nome estava no meio. Agora que a gente tem um elemento figurativo, ele que é importante, não é o alvo. O alvo tem que ser o fundo. Então, na versão anterior, aqui, ó, ele tá muito grande, muito pesado, é a coisa mais predominante. E não tem necessidade, porque ele esconde o sorvete. Então aqui eu só deixei ele mais sutil. E o sorvete, que é o elemento principal, agora eu aumentei. Porque eu quero dar importância para esse elemento, já que ele é o elemento central. E pus um contorno, separando ele do fundo, para que ele pule mesmo na frente. Para que ele fique mais visível e que para em aplicações menores ele não vire um borrão. E a última coisa que eu fiz foi deixar um pouquinho mais claro o tom do marrom e o tom do bege. Para combinar com a paleta, né? Não ficar uma coisa... Aqui eu achei que ficou muito escuro, né? Se a gente olhar um comparativo, ó, a gente vê que está bastante escura essa marca deles. Então aqui, com esse ajuste, eu tentei seguir essa estratégia que a gente viu. E o choque, olhando assim, ó, o choque seria bem menor. Todo mundo só ia olhar isso aqui e ia falar, nossa, o que mudou foi o sorvete. E aí seria questão de você explicar um pouco melhor por que tem um sorvete. Ah, agora a gente tem um símbolo, antes a gente não tinha. Agora você pode ler o nosso nome de longe, que você não conseguia. E a gente tem um sorvete, que é o que a gente ama fazer, você vai... Enfim, não seria muito complicado fazer isso. Seria muito mais fácil as pessoas entenderem exatamente o que mudou e por que mudou. Tá? Então, eu acho que o rendimento desse ajuste ficou melhor. E também agora ficou plausível você fazer uma versão horizontal da marca, né? A gente vê que ó, o sorvete ele diminuiu, mas não sumiu. E você tem a tipografia no lugar dela. Ela não esconde o símbolo. Então acredito que teve essa repercussão negativa, porque teve perda de reconhecimento, teve a introdução de um elemento novo sem muita explicação, poderia ter sido bem melhor, e teve vários problemas na execução, isso não tem dúvida. Porém, não dá para dizer que não teve estratégia, a gente viu que teve. Agora a aplicação nas lojas está 1 milhão de vezes melhor.
e talvez esteja um pouco mais próximo do posicionamento que eles estão praticando. E se a gente parar para pensar mesmo, os problemas que tem nesse logo aqui, eles podem ser facilmente corrigidos, porque o principal já foi feito, a pior parte já passou, já introduziram o elemento, já fizeram a mudança, já tomaram hate. Então nada impede de voltar o texto para o azul, de melhorar esse sorvete, separar ele do fundo. Essa versão anterior ela é mais resolvida como logotipo, só que como a gente viu ela não funcionava, pode ser excelente, mas não funcionava porque precisava. Então ela foi da nota 6 para nota 8, tá longe do 10 ainda. E se você gostou dessa análise, deixa uma curtida e se inscreva nesse canal. E também deixa aqui nos comentários qual marca você gostaria que eu analisasse nos próximos vídeos. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer. Até o próximo vídeo.